Bom dia, os amores do quinto ano. Como vocês sabem, essa semana é semana de revisão, não é? E as revisões nós estamos fazendo no livro de reforço. Então, toda essa semana, as atividades de vocês serão no livro de reforço, ok? Então, hoje é português, tá? Cada dia da semana vai ser uma matéria, ok? Começamos por português. Na página 57, ortografia. Ouve, iniciado com H, e ouve, iniciado com O. Como é que vai ser? Eu vou só dar uma lida nas questões, explicando para vocês como vocês vão resolver essas questões, tá bom? Justifique o uso do ouve com H e o ouve com O nas frases abaixo. João sempre ouve música muito alta. Vocês podem prestar atenção que o ouve daí, dessa frase, está escrito com O, iniciado com O. Aí como é que vocês vão explicar? Ouve com O, você vai escrever a palavra ouve, do jeito que está escrito aqui. É a flexão do verbo ouvir, certo? É a flexão do verbo ouvir. Letra B. Houve um campeonato de futebol no bairro. Ouve está escrito com H. Ouve é a flexão do verbo haver, no sentido de existir, ok? E assim a letra C, a segunda questão. Complete as frases com ouve iniciado com O e ouve iniciado com H. Marcos nunca, Shirley e acaba encrencado. Quando se fala de ouvir, é começado sempre com a letra O. Toda vida, gente, que for uma flexão do verbo, que for alguma coisa relacionada a ouvir, é iniciado com O, certo? Olha a dica. Gosto de quem ouve música moderadamente. Isso demonstra respeito pelos vizinhos. Ouve começando com H ou com O. Lembra do que eu falei, certo? E assim por diante. Na terceira questão, na página 58, você vai completar as frases do mesmo jeito. Ouve com O e ouve com H. Substantivo, gramática, página 58, segunda coluna. Complete os substantivos das frases e classifique-os em próprio ou comum. Circule. Na frase, mamãe não consegue dormir antes de eu chegar. Qual é o substantivo aí? Mamãe, você vai circular mamãe. Aí você vai dizer se é substantivo próprio ou comum. Lembrando que substantivo próprio é nome de bairro, de cidade, de lugar, de rio, de loja, nome de pessoas. Todo substantivo próprio começa com letra maiúscula, certo? Tinha mais mamãe, começou com letra maiúscula. Lógico, gente, é início de frase, mas mamãe é o nome de alguém? Não, é só uma classificação, como é que eu posso dizer? É tipo como se fosse um gênero, um gênero, certo? Então, qual é o substantivo aí? Mamãe. Mamãe é substantivo próprio ou comum? Comum. Letra B. Pedro e Beth casaram-se em uma linda fazenda em Campos do Jordão. Quais são os substantivos dessa frase? Pedro, Beth, fazenda e Campos do Jordão. Como é que você vai fazer? Você vai colocar Pedro, Beth, Campos do Jordão, substantivo próprio. Fazenda, substantivo comum, certo? E assim com os demais. Segunda questão, página 59. Escreva C para concreto e A para abstrato, certo? C para concreto e A para abstrato. Abstrato é aquilo que se sente, que a gente sente. E o concreto é aquilo que a gente, que existe ou que é tipo uma fantasia. Exemplo, amor. É concreto ou abstrato? Amor, a gente sente amor, né? Então, ele é abstrato. Bruxa. É tipo uma fantasia, como é que eu digo? Não é fenômeno, gente. É uma fantasia, tipo como se fosse uma
folclore, alguma coisa assim? Concreto, certo? Terceira questão. Numere os substantivos derivados de acordo com as palavras que estão no retângulo. Derivado, o que é substantivo derivado? Quem lembra? É o que se deriva de uma palavra. Exemplo, ó, número 1, terra. 2, livro. 3, pedra. Terreno vem de quê? Terra. Bota o número 1. Livreiro, livro. 2. Entenderam? É assim que vocês vão fazer. Palavras com G e J. Simples. Você vai procurar no diagrama palavras com G e J. Vou dar uma dica para vocês. Palavras com G, temos 1, 2, 3, 4 palavras com G. E 3 palavras com J, ok? Aí você vai fazer aqui. Na segunda questão, as palavras que você encontrou no diagrama aqui, no caça-palavras, você vai escrever aqui embaixo, na coluna, G. As palavras escritas com G na primeira coluna, com J na segunda coluna. Desculpa, gente. Circule a palavra intrusa de cada grupo. A palavra que não combina com cada grupo. Vocês podem prestar atenção que no primeiro quadradozinho todas as palavras estão escritas com G. Só tem uma que está escrita com J. Então, essa é a palavra intrusa. Certo? Ai, desculpa. Gramática, gênero do substantivo. Gênero do substantivo. Leia as palavras e assinale a alternativa em que todos os substantivos são uniformes. Gênero do substantivo, gente, é aquela questão lá que a gente viu na aula passada, né? Masculino, feminino. E os substantivos pode ser comum de 2 gêneros, uniforme, biforme, certo? Quais são os substantivos que são uniformes, que não tem gênero, ninguém sabe se é masculino ou feminino? Quais são aí o grupo? Segunda questão, V para as verdadeiras e F para as falsas. Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Letra A, próxima. Os substantivos flexionam-se quanto ao gênero. Os substantivos epicenos referem-se a animais e plantas. Os substantivos sobrecomum referem-se apenas aos animais. Terceira questão. Gente, só um instante, porque tá passando um caminhão aqui na rua. Faz barulho aí pra vocês, né? Terceira questão. Escreva o feminino dos substantivos e classifique-os. Como é? O substantivo feminino de homem, mulher. Aí você vai classificar ele em biforme, epiceno. O substantivo mulher, ele é biforme ou epiceno? Biforme. Zangão, qual é o substantivo feminino de zangão? Abelha. O de barão, baronesa, e assim por diante. Então, gente, essa foi a nossa revisão de português, que está da página 57 até a página 60, ok? Beijão, pessoal. Até a próxima.